Boa tarde. Hoje a turma está menorzinha, mas, né, depois do 4 de julho a gente entende, ou não. Jogo do Brasil ainda hoje, então tudo bem, tá tudo certo. Estamos gravando, a gente pode assistir. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui, me dando essa oportunidade de dividir um pouco o meu estudo. Como eu disse da última vez, eu não faço palestra porque eu não sou nenhum mestre, eu não, né? Estou estudando como todos nós, estamos hoje aqui aprendendo juntos. Então, eu trouxe humildemente o meu estudo para dividir com vocês sobre a prece, sobre a oração. E estou aberta a perguntas, a comentários, pessoas aqui que são muito mais conhecedoras do que eu, que estão há muito mais anos nessa caminhada. Pode adicionar, comentar, por favor, estou aberta. Então, hoje, vamos falar sobre os benefícios da prece. E a prece, para mim, o meu pensamento, sempre quando eu quero entender alguma coisa, eu começo do começo. O meu primeiro questionamento: o que é a prece? Qual é o intuito da prece? Como a prece funciona? Eu estou fazendo a prece do jeito que tem que ser feita? Existe alguma fórmula da prece que eu tenho que fazer para que Jesus, para que a espiritualidade me escute? Esse é o meu primeiro questionamento desde sempre. Porque muitas vezes nós oramos, pedimos, rezamos e nada acontece. E aí, de duas uma, ou eu estou fazendo errado, ou Deus não está me escutando. Ou ninguém está escutando, ninguém está presenciando comigo o meu sofrimento. As duas não me pareceu muito misericordioso, muito amoroso. Então, vamos a quem sabe mais que nós, os espíritos amigos, espíritos de luz, que nos trouxeram do Allan Kardec o Evangelho de acordo com o Espiritismo. E lá, a primeira coisa que eu achei foi: a prece é transmissão de pensamento. Ficou místico o negócio. Como assim? A gente transmite pensamento? Achei estranho. A gente só transmite pensamento com Deus? Com os desencarnados? Ou com os encarnados também? Se eu consigo com um lá, por que eu não posso conseguir com o outro? E aí, como sempre, pergunta atrás de pergunta, eu continuo. E aí eles vão um pouco mais a fundo. A prece é uma invocação. O que é invocar? Porque existe evocar e existe invocar. São duas coisas diferentes. Evocar é o ato de chamar, está chamando, fazer a memória. Invocar, do outro lado, significa pedir ajuda, proteção ou intercessão. Então aí a gente já começa a definir um pouco mais o que é a prece. É um momento em que a gente pede ajuda, na maioria das vezes. Porém, descobri eu que a prece é muito mais que isso. Que a gente vai entrar. Vou eu no Livro dos Espíritos, na questão 659, qual o caráter geral da prece? O que é? Qual que é o sumo? A prece é um ato de adoração. Então, já não é só pedir. Não é a prece, eu só não fico pedindo as coisas igual criança. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, eu quero aquilo, eu gosto daquilo. Gente, é um momento de um ato, é uma ação. Não é uma coisa passiva que a gente espera e que a gente faz. É uma ação,
Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Sinceramente, quem agradece quando está fazendo a prece? Ou só pede? Agradece, agradece, agradece. Eu tenho que me policiar. Então a minha regra agora é: prece só começo agradecendo. Se eu não agradecer, não foi prece. Porque se deixar a gente do jeito que a gente é, ainda pequenininhos, assim, tentando crescer, a gente só pede, a gente só quer. Eu quero isso, eu não quero aquilo, eu preciso disso, eu não preciso daquilo. Então, regra número 1 da prece, vamos aprender junto. Primeiro, agradece. O que for que seja. A água que você tomou, a cama que você dormiu, a luz que você acendeu, o ar-condicionado que você ligou. Porque, olha, gente, voltei do Brasil recentemente, te contar um segredo, não sei se vocês lembram, vocês estão aqui há muito tempo. A energia no Brasil cai. Ela cai. Calor de 42 graus, a energia cai. Aqui, eu nunca presenciei. Existe um apagão aqui, né, há muito tempo atrás. Mas, normalmente, o meu AC tá ligado 24 horas e tá todo... Tá tudo certo aqui. Agradece do seu ar-condicionado. Porque, ó, foi difícil. Continuei. Aí vamos. Em que consiste a adoração? Acho que é a minha próxima pergunta. Tá, vou adorar. Mas como assim adorar? Ó Deus, eu te adoro. Ó Deus, você é perfeito. Ó Deus... A adoração é a nossa elevação a Deus. Aproximar-se dele, senti-lo. É isso que Deus quer. Deus não quer bajulação. Ele sabe quem ele é, ele não precisa que a gente fique bajulando ele, não. Ele quer que a gente seja conectado com ele. E ele, eu estou usando porque a nossa linguagem pede, né? O ele e ela. Mas você pode colocar ela, a nossa mãe, o nosso criador, a energia criadora, a força... Qualquer coisa que você queira usar. Ele, ela, para ele não importa. A prece, a gente pode adorar. A gente deve adorar. A gente pode pedir. Essa é uma ferramenta que Deus deu para pedir. E agradecer. Primeira coisa. Depois a gente faz o resto. Eu, curiosa como sou, eu posso pedir, posso agradecer, posso louvar, entendo, sinto Deus. Sinto assim, né? Quero sentir Deus, porque é difícil se conectar. É difícil entrar nessa vibração, nessa estação de rádio que a gente tem que nos colocar. É difícil, é tanta coisa acontecendo. É telefone papitando, é guerra acontecendo, é Brasil fazendo gol. É uma loucura, a gente não sabe para onde a gente olha. É difícil se entrar. Então... como que a prece funciona? Eu quero saber detalhes, eu quero mecanismos, eu quero passo a passo. E com o Espiritismo é maravilhoso. Eu tenho um amor muito grande pelo Espiritismo, eu já me declarei da última vez, porque eles nos explicam. A gente agora já tem um pouco mais de inteligência para conseguir entender esse mecanismo, e aí eles vêm nos dizer: para entendermos o mecanismo da prece, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Todos os seres, encarnados, desencarnados, planta, animal, pedra, tudo, estamos todos mergulhados. E a minha analogia preferida é peixinhos no mar. O peixe não sabe que ele está na água. Ele está lá nadando, para ele é isso aí. É como nós andando na Terra, que a gente está aqui e não estou vendo nada aqui. Esse aqui é o fluido universal. A gente está mergulhado, igual o peixinho no oceano. Somos todos eles aqui. E aí eles continuam na parte técnica. Esse fluido recebe da vontade, a nossa vontade, uma impulsão.
ele é o veículo do pensamento. Então, o nosso pensamento é o veículo que leva a nossa vontade, como o ar leva o som. Se a gente não tivesse ar, a minha voz, nada, a gente não escutar nada. Isso só acontece porque o ar carrega o som, como fluido universal. O nosso pensamento é vida, que pensamento cria. Vocês já ouviram falar isso milhões de vezes. E é a pura verdade. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? A gente fica aqui. Ninguém lá fora consegue escutar o que eu estou falando aqui dentro. O nosso pensamento, ao passo que o do fluido universal, se estende ao infinito. Não está só aqui. A gente pode estar aqui, o nosso físico está aqui, mas o nosso pensamento está em outro. Pode estar, espero que não. Espero que estejam todos aqui, prestando atenção. Todo mundo aqui, não pensando no jogo mais tarde. Aqui! Não tentando fazer uma oração para o Brasil ganhar, não, aqui. Mas ele pode estar em qualquer lugar e a gente tem que ter disciplina para isso. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, literalmente, a gente se conecta e é imediato. A gente não consegue compreender, a gente é balela. Eu, para mim, de vez em quando, gente, faz sentido isso. Mas não é porque não faz sentido para você que não seja verdade. Né? Não é porque você não entende que não é verdade, que a gente não é o dono da verdade toda. Mas a gente tenta entender que estamos conectados. Já escutei isso milhões de vezes. E ainda, às vezes, eu não consigo acreditar. Mas como assim, gente? Como assim? Não faz sentido. Mas faz. E aí, eles continuam. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Isso a gente já meio que entendeu. Eles se comunicam dessa maneira, nós nos comunicamos com eles e vice-versa. A parte que eu quero que a gente foque um pouco mais é o começo. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Ou seja, a força da energia que emitimos depende diretamente da qualidade, intensidade e intenção dos nossos pensamentos. Então não adianta você sentar e orar por 24 horas se a intenção não está ali. Se a qualidade do sentimento que você está trazendo não é verdadeira. Se a intensidade em que você busca aquilo que você busca não é o suficiente, ou não é aquilo que você realmente quer, você pode fingir para quem você quiser. Para você, para os seus sentimentos, principalmente para Deus, para Jesus, para os espíritos que nos ajudam, não. Nós somos transparentes, aí pode ficar aqui, ó, colocar o joelho no milho, né, que fazia antigamente, para gente, para as crianças, sei lá quem fazia. A gente pode performar o quanto a gente quiser, mas se internamente nós não estamos alinhados verdadeiramente com aquilo, não vai adiantar. E aí, já me veio outro questionamento. Então tá, se eu rezo com intensidade, né, se eu coloco meu sentimento, eu realmente quero isso. Eu realmente quero, seja o que for que peçais na prece, crede, o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Eu posso ter tudo o que eu quero? Tudo mesmo? Se eu rezar com vontade, o negócio vai ficar bom pro meu lado. Será? Eu posso mudar a vontade de Deus? Eu sei mais do que Deus? Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas, anuladas, ao capricho de cada um.
Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Então a gente vê que não é preto no branco. É um lindo cinza. Graças a Deus pelo cinza. Porque senão aonde entra o nosso livre-arbítrio? A nossa responsabilidade. O nosso mérito. A gente tanto busca, né? A gente quer ter mérito, a gente quer sentir que a gente realmente sente. Não, agora, eu senti, eu fiz porque eu quis. Não foi porque o Espírito me concedeu, não foi porque eu fiz alguma coisa e o mundo espiritual fez por mim. Vocês já sentiram o orgulho de fazer alguma coisa, tipo, fui eu? Nossa, eu passei por aquilo e eu que não queria fazer aquilo mas eu fiz porque eu cresci. É um sentimento tão bom. Não acontece com muita frequência não, né? Assim, tô querendo falar dos meus problemas. Não, de vez em quando a gente falha, de vez em sempre. A gente quer, e aí chega lá, não deu. Mas quando dá, é bom demais. Nossa, eu internalizei. É aquele, né? A gente pode ler até morrer, mas sentir, fazer é outra coisa. E aí, quero fatos. E a ciência? Será que a ciência já consegue captar tudo isso que a gente aprende? Será? Infelizmente, ainda não. Esse foi um estudo feito em 2006. Acredito que teve outros menores, mas esse é o maior que eu encontrei, foi o primeiro. Que um pesquisador, Herbert Benson, ele fez um estudo muito grande com pacientes que estavam tendo um problema de coração, estavam passando por cirurgia, e aí ele queria provar que a prece intercessora pelo outro fazia efeito, né? Porque a gente Gente, quem aqui não conhece alguém que foi curado? Cirurgias espirituais que a gente tem aqui, a gente vê, se presencia, a gente tem pessoas que a gente conhece. Falei, então só pode ser certeza que a ciência já está conseguindo captar isso aí. Não. Ainda não. Porque nós sabemos que o nosso Kardec, nosso querido Allan Kardec, o Espiritismo sempre nos diz: segue a ciência. Fica de olho na ciência, que ela vai provar tudo isso que a gente está fazendo. Eles ainda não conseguiram. Na prece intercessora, pelo outro, que a gente vai entrar um pouquinho depois. Porém, ele fez um outro estudo, e até escreveu um livro, sobre os efeitos da prece para as pessoas, para elas mesmas. Pressão diminui, depressão diminui, tantos problemas físicos da pessoa que reza, da pessoa que faz para ela. Isso sim. Isso a ciência consegue constatar. Você pode colocar um negócio de medir pressão no braço. Você faz uma prece, você se concentra, você coloca a sua intenção, você coloca a sua qualidade. Ó, me arrepiei. Então, a ciência ainda não chegou lá, mas nós sabemos. E eles já sabem que pessoal, a gente, né, para nós mesmos, funciona. Porém, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a todas as súplicas que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. De novo, o nosso físico acalma, melhora, a gente consegue sentir os benefícios da prece ali para nós mesmos, mas também não faz milagre. Por quê? Porque a gente não sabe se é isso mesmo que a gente precisa. Se aquela pessoa chata que você não quer mais ver, né, se você não precisa dela. Daquele trabalho difícil que você tem, se você não precisa dele para você crescer. Se a doença que você tem não está ali para te ajudar a crescer.
a te trazer outras visões. Eu sempre gosto de pontuar. Não faço apologia ao sofrimento. Não estou dizendo que sofrer é crescer, que sofrer é maravilhoso, e tá sofrendo, tá tudo certo. Não. Porém, faz parte do mundo de provas e expiações e que a gente está vivendo. A gente não pode esperar qualquer outra coisa. Não vamos esperar doces e maravilhas em um mundo em que não é assim. Ainda não. Estamos chegando lá. Espera. O que Deus se concederá sempre, se Ele, nós, o pedir com confiança, é coragem, paciência e resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe surgirão os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste o que ajudam a si mesmos, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o famoso me ajuda a te ajudar. A espiritualidade está pedindo que a gente ajude eles a nos ajudar. Eles querem nos ajudar. Com a prece bem feita, sentida, de verdade, eles estão aqui. Eles estão aqui para ajudar, mas a gente tem que deixar. Eles não vão fazer, não vão entrar, não, eu vou arrumar isso aqui para você. Você não está sabendo pedir, mas eu vou arrumar isso aqui para você. Não. Que mérito há nisso? O que a gente ganha com isso? O que a gente aprende com isso? Nada. Então temos que estar atentos. Mas não achando que a vida é linda e maravilhosa. A prece não dispersa esforço para superar os desafios da vida. Em um versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, o Evangelho nos diz que Jesus disse: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e aber-se-vos-á. Naquele tempo, é assim que ele diz. Hoje em dia, desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Não vão tirar a luta, não vão tirar o sufoco, não vão. Então vamos tirar esse pensamento de que a prece é para tirar problema e colocar que a prece é para trazer. A prece não tira nada, ela traz. Ela traz a paciência, traz os bons pensamentos, as intuições, as ideias para você sair daquele problema. Então, não terceirizemos a nossa vida. A gente adora terceirizar, né? A gente adora, não, vou colocar tudo no automático para as pessoas fazer tudo para mim. Não quero mais buscar água, não quero fazer compra, eu não quero... É óbvio, ajuda bastante. Eu quero correr para casa. Casa trabalho, não quero correr para casa, não. Para quê? O que você vai fazer em casa? Todo assim. Nada. Deitar. Inércia. E o trabalho? E a sua parte? E tá vivo? E a convivência? E o momento de conexão com os outros? É tá vivo? É tá aqui? A prece é o momento de conexão. De pedir ajuda, não de pedir livramento. Me livrai dessa praga, Senhor. Não é assim, a praga precisa estar ali por um pouquinho. E aí eu adoro os poemas. Eu não sou muito de poema, assim, mas do Espiritismo é lindo. Eu achei esse. Luz por dentro. Provável que a oração não mude o quadro externo. Horas e muitas vezes a prova não se ausenta. Pede socorro ao céu e a luta continua. Mas depois da oração, eis que o prodígio surge. A paz e a compreensão alcançam-te por dentro. Falaste a Deus em prece e Deus respondeu em ti. Tá tudo do mesmo jeito. Mas a sua reação, a sua ação,
O seu sentimento mudou. Acalmou, abrandou. Você tá mais no pé no chão. Tá tudo virando, tá tudo bem. Vai passar. E o que eu posso aprender com isso? Tá, meu Senhor Jesus, me ajuda. Eu já vou entrar no como que vamos fazer a prece, né? Porque a gente já entendeu mais ou menos, mas como é que a gente faz a prece? A gente vai chegar lá, calma. E aí, os espíritos, mais uma vez, vêm nos trazer um pequeno puxão de orelha. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída do que o homem não pode evitar e a outra das tribulações que ele constitui a causa própria, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda em quantidade excede de muito a primeira. Então, meus amigos, trago-lhe má notícias. A culpa é toda nossa, tá? Claro, existem coisas que a gente foi do passado, né? Que a gente nem lembra mais, por enquanto. Mas que nós temos que... Não gosto de usar a palavra pagar, mas equilibrar com a lei divina, né? Fizemos umas coisas muito feias aí, que eu não quero nem saber qual que foi. Então a gente vai ter que repagar, né? Eu lembrei da história do Chico, provavelmente todo mundo já ouviu, que um amigo dele chegou desolado, entraram na empresa dele, quebraram tudo, roubaram tudo. Ele estava assim, desconsolado. Aí o Chico olhou, escutou, e esse amigo chorou. Na hora que ele parou, parou de reclamar, o Chico olhou para ele e falou: é, meu amigo, é tão bom devolver. A gente não sabe o que a gente está devolvendo. A gente não sabe o que a gente fez. Esses males, a gente não pode querer, até pode. Não tem como não querer não passar. A gente vai ter que passar, porque é assim que é. A não ser, né, que a gente consiga, de alguma maneira, suavizar as coisas, trabalhando na caridade, estando ativos, né, buscando melhorar nos nossos pensamentos. Aí Deus é mãe. Deus é mãe, Deus sabe, Deus vê a intenção. Abranda. Mas tem coisas que realmente não dá. Mas a segunda parte, somos nós que fizemos. Nós que buscamos. E aí, essa parte eu aprendi agora. Que eles nos dizem que nós não podemos mudar o que está de fora. O que me lembrou o estudo da prece intercessória, né, pelo outro. A gente não pode mudar o outro tem que estar aberto, o outro tem que acreditar, o outro tem que estar aberto àquilo. Querer também. A gente pode, deve fazer uma prece e rezar pelo outro. A gente faz o nosso tratamento aos sábados. É pro outro, é pro mundo. A gente está emanando, tá ali. Mas a gente não pode obrigar ninguém a pegar e realmente acreditar e fazer alguma coisa com aquilo. Cada um, ninguém faz milagre. Prece não faz milagre, não. Porém, a prece nos ajuda a seguir o caminho reto. A prece nos ajuda a evitar esses erros, a vasta maioria que eles nos dizem. A prece consegue nos manter no caminho reto para que esses erros não aconteçam. Então a prece é o antídoto aos erros e assim ao sofrimento. Se a gente traz, se nós rezamos, se nós oramos, estamos bem acompanhados, andamos com uma legião a todo tempo, legião. Se os seus pensamentos estão alinhados com a legião que se conecta com a vibração mais alta, como que a gente vai errar tanto?
É impossível. Então, se a gente é um hábito, se a gente mantém o hábito de se manter em prece o dia inteiro, a louca querendo ficar rezando o dia inteiro. Não, mas não é, você não precisa parar e colocar, ajoelhar e Senhor, não. Tá andando, tá caminhando, tá indo pro trem. Pô, um calorzão, hein? Nossa, meu Deus do céu. Espero que seja, né? Passando calor, que o Espírito seja comigo. Então, vamos lá, mais um dia. Entrou no trem, viu o doidinho do trem, né? Que infelizmente temos vários recentemente, né? Ainda mais com o calor, todo mundo quer ficar no IC. Sentou, viu a pessoa ali. Ô, meu pai, abençoa aquela pessoa, ajuda, né? Que a espiritualidade possa lhe dar. Que Deus proteja, que ele não venha cair em mim também, né? Porque são 6 horas da manhã, eu não quero passar terreno umas horas dessas. Vamos caminhando. É no dia a dia. Começou a pensar besteira? Oh, meu Deus, me ajuda. Eu não quero ficar pensando nisso, não. Cadê os Espíritos ali? Deixa eu ler um livro, deixa eu ler uma passagem, deixa eu escutar um vídeo que vai me ajudar a mudar a direção dos meus pensamentos. É isso. Não precisa ser nada aquelas, né? Aquelas performances, aquelas coisas. É no dia a dia. É no pensamento que a gente puxa, assim. Tá andando assim, o pensamento vai para opa, volta para a linha. Volta para a linha. É difícil? É. Consigo fazer? Não muito. Mas eu tento. E Deus, a espiritualidade, vê essa intenção que a gente vai entrar depois. Depois vai tentar já. O que eles não fazem, o que eles fazem não é afastar o mal de nós, porém sim desviar-nos do mau pensamento, que nos pode causar o dano. Eles em nada obstêm ao cumprimento dos decretos de Deus, nem sustentam nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, não vão fazer milagre, não vão tirar a lei de Deus, mas vão nos ajudar a manter o nosso pensamento o mais reto possível. Que não é muito reto sempre, mas tudo bem. Deus muitas vezes, aí entra aqui, essa parte achei sensacional. Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devocamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem no sentimento da verdadeira piedade. Ou seja, eu já vi em vários lugares, e acontece muito. A gente vem pro centro, a gente vai pro centro, a gente busca alguém que ajuda. Não, eu quero tomar um passo com aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali, eu sei que ela é a mais no total, tá mais tempo. É porque ela trabalha lá fazendo desobsessão, acho que ela tem uma conexão mais direta, acho que eu vou ali com ela para fazer mais efeito. Verdade? É verdade. Se você está mais conectado com a espiritualidade, se você está mais alinhado, se você tem essa disciplina de disciplinar o seu pensamento, realmente, Deus recompensa a essas pessoas por estar fazendo um trabalho, elas têm o mérito, então realmente funciona. Então, a próxima vez que você vê alguém que você acha que está indo bem no caminho, vai lá, vai contando. Aí talvez ela vai estar no começo, ou ele vai estar lá no começo, eu vou ficar por último, que aí eu vou entrar lá no último. Ou se não, quando você entrar na salinha e ver a pessoa, fala, não, deixa, igual o jogo da cadeira, sabe? Não, vou pegar essa aqui, porque essa aqui a pessoa está ali. Porém, por exercer a prece como uma ação magnética, poder-se-á supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional
quando o julga indigno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Ou seja, não precisa correr para pegar a pessoa que você acha que está indo melhor na vida. Não precisa. Porque quem faz a graça, quem dá o passe, a gente tem o passe misto aqui, na maioria das casas são assim, mas quem realmente ajuda, quem realmente traz a mensagem, quem realmente está ali, são os espíritos, não é a pessoa. Ainda mais aqui, nesse mundo que a gente vive, quem aqui está perfeito, quem aqui está podendo dar assim de graça a nossa perfeição, ninguém é. Ninguém tem. É a espiritualidade que trabalha. E quando a pessoa está lá tomando um passe, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho aos sábados, se aquela pessoa não está no melhor dia dela, se ela não está no melhor mês ou no melhor ano dela, a espiritualidade está ali fazendo o trabalho dela, suprindo e dando tudo. Você nunca vai estar em falta. Nunca. E aí continuemos. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência de sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Olha que coisa linda, gente. É como se a gente estivesse sendo abraçado, amado, perdoado, entendido, compreendido a todo tempo. Não existe nada que você faça que tire o amor de Deus por você. Nada. A coisa mais feia que você pode pensar. Deus te ama do mesmo jeito. E quando ele sentir um centímetro, um pensamento que durou meio segundo de intenção de melhorar, de arrependimento, 1 milímetro, ele tá lá. É, minha filha, você pode ter certeza. Ele tá lá. Pode ter durado meio segundo e você sentiu a presença. E pode demorar mais 2000 anos para você sentir esse sentimento. Ele vai estar lá prontinho. Porque nós sabemos que eles nunca nos deixaram. Foi só a gente que não viu. Eles estavam ali o tempo todo. Só a gente que não estava com o olho de ver e ouvidos de ouvir. Tem uma história que eu escutei de uma filósofa que eu gosto muito. E eu acho muito bonito. A gente está num quarto, a gente está numa casa. E a gente não quer ver o sol. Odeio o sol. O sol me queima, eu fico com calor, eu odeio, não quero. Fecha tudo, todas as janelas, está tudo preto o tempo todo. E assim você passa a sua vida. Escondido, fugindo, de mal com o mundo. E aí um dia, deixa eu abrir um pouco essa janela, só para ver como é que tá. Vai que o sol mudou. Aí você abre só uma frestinha assim, ó. Entra, ilumina, você vê tudo lindo. O que mudou? O sol estava lá o tempo todo. O que mudou foi a sua intenção, a sua ação. Então Deus é como o sol. Olha que poético. Ele nunca foi embora. A gente só tem que abrir a janela para ele entrar. E é assim a prece. Todos nós temos o poder de fazer uma prece bem sentida. Quando o sofrimento bate, quando a água bate na bunda, como diz minha mãe, a gente nada. A gente nada como se a gente tivesse nadado a vida inteira. E ele tá lá. Sem te falar, tá vendo? Eu falei pra você. Eles não jamais.
O amor e o carinho que a gente sente é inenarrável. Está no pensamento o poder da prece. Por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Como eu disse, você não precisa estar recolhido em casa, com a porta fechada, com o joelho no chão e rezando de olho fechado. Você pode fazer, se isso for o que você sente que é bom para você, tudo ótimo também. Mas é caminhando. Eu já me conheço o suficiente, conhece-te a ti mesmo, que eu não posso orar deitada na cama. Porque é deitar na cama e falar, oh meu Deus, foi. Dormir. Eu já me conheço. Eu tomo a minha melatonina não, magnésio, né, famoso magnésiozinho, eu tomo. Aí eu vou lá, vou orar agora. Oh, meu Deus, muito obrigada. Começo agradecendo. Deus, muito obrigado, bom dia. Acordo 3 horas da manhã. Não quer ninguém prece. Eu não posso. Se você consegue, maravilhoso. Não precisa estar na casa espírita para rezar. Ah, não, hoje é domingo, hoje é dia de rezar. Hoje eu vou rezar tudo que eu não rezei a semana toda. Aí eu vou ficar pensando em todos os outros dias que eu não rezei, tá lembrando, obrigado por aquela coisa, por aquela coisa, por aquela coisa. Gente, não é assim. Pode até fazer, mas quem tá perdendo é você. Quem tá perdendo a ajuda é você. Diária. Gente, imagina a gente ter uma ajuda diária. A gente precisa de terapeuta. Porém, uma ajuda diária para um boost para o nosso sentimento. Olha que maravilha. For free. Não estão dando nem injeção na testa mais de graça. Imagina, oração, uma ajuda diária, de graça. Quem está perdendo é a gente. Ora em qualquer momento. Eu quero comer, quero fazer esse negócio aqui, mas sei que não é bom para mim. Meu Deus. Meu irmão. Antes, Jesus, para mim, ela era um cara lá longe, assim. Nossa, o Criador da paz, o Criador da terra, o Criador do universo. Sim, tudo isso. Mas agora Jesus é meu irmão. Meu irmão de fé camarada. Meu irmão, chega junto, que eu preciso de ajuda. Hoje tá difícil pra mim. Eu tô com raiva, eu tô irritada, essa pessoa respira, eu quero sair dando voadora. Me ajuda? Aí eu escuto. Abre o livro. Quero ler. Se quisesse ler, eu li. Daqui a pouco vem. Abre o livro. Abre o livro. Um livrinho de mensagem, qualquer um, espírita ou não espírita, não precisa, né? A gente fica aberto a tudo. Do evangelho, sei lá, qualquer lugar, da Umbanda, qualquer coisa. Lê a mensagem. E olha, gente, hoje a mensagem que eu abri, que eu tava nervosa, eu falei, gente, tô há 1 mês fora do centro, não sei, nossa, tá meio estranho isso aqui. Abre o livro. Abri 2 livros. Os 2 livros. Trabalho para Jesus. Te juro por Deus. Eu não tô aqui por mim. Eu estou aqui por mim, porque eu gosto de dividir isso aqui. Eu acho lindo, faz tanto sentido. Mas o trabalho não é meu. O trabalho é com Jesus. Ele precisa da gente jogar as sementinhas. Eu não tô aqui convertendo ninguém. É uma semente. Fazer vocês ir um pouquinho. É a semente, não é pra mim. E aí, o meu nervosismo, a minha resistência, não é pra mim. A mensagem não é minha, eu sou só um papagaio, né? O Haroldo sempre fala. Papagaio de Jesus. Papagaio dos espíritos. Eu só repito, não sou eu. A prece, a mensagem, as ideias, elas vêm.
A vida, ela fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. É com alguma coisa que passa na rua, é a mensagem que você vê no celular, é um vídeo com a pai. Mas cuidado com o vídeo, porque às vezes o algoritmo tá meio mal treinado, viu, gente? Não caia muitas vezes no algoritmo. Porque você vê 5 segundos uma mensagem que não é muito assim, milhões aparecem. Aí você fala, não, aí tá vendo? A espiritualidade falando comigo que esse vídeo apareceu pra mim de novo. Então esse aqui vai dar. Dá. Tenha discernimento. Tenha os olhos de ver a espiritualidade elevada falando com a gente. Porque a nossa prece, se não for bem direcionada, tem sempre alguém ouvindo. Tá? Não é só belezuras, não. Não é só espiritualidade elevada de luz que está escutando a gente. Depende da prece em que você faz. Se a prece está aqui, olha, né, a Vanessa fez uma palestra uma vez falando sobre a prece, se ela não tem a intenção, a qualidade e a vontade certa, a energia que a gente coloca, se ela tiver baixa, ela não sobe, não. E quem escuta? Todos os outros que se conectam com essa energia. E aí, minha filha, qualquer coisa é um motivo para ser feliz, né? Ah, não, tá vendo? Não. A espiritualidade falou, tá falando aqui comigo. Cuidado. E de novo, sozinho, junto com o grupo, does not matter. A prece em comum tem ação poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Então, a prece em grupo, quando a gente faz o nosso treinamento aqui aos sábados, quando a gente ora em conjunto, tem mais força, realmente. Se tiver todo mundo na mesma intenção. Se tiver 2 orando e 7 pensando o que vão comer mais tarde, não adianta. Não tem como carregar as pessoas, tem que estar junto. Às vezes a gente tá em falta aos sábados, né? Talvez de vez em quando você vem 1 ou 2 pessoas pra gente fazer o tratamento, normalmente a gente tem mais e tal. E é impressionante. Todas as vezes que não tem tanta gente, parece que a gente sente a presença da espiritualidade com mais força. Toda vez depois, quando acontece, a gente, nossa, hoje foi bonito, hoje a gente sentiu. É porque a espiritualidade está ali presente. Não precisa estar com muita gente, não. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas a uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirigem do que as de 100 outras. Pode rezar 1000 pessoas juntas, só pensando em si mesmo. Enquanto até 1 ou 2, quando a gente faz eu faço meu evangelho no lar, normalmente eu faço sozinha. E no começo eu que sozinha, o que vai adiantar? A gente nunca está sozinha. Quando a intenção é real, quando o nosso sentimento está ali, quando a gente pede, a gente invoca a ajuda, a presença, ela chega. Então não sou só eu. Só você? You wish? Quem me dera ser só eu, assim, né? Nunca sou só eu. Então não se prenda a essas pequenas coisas. E aí, pra gente terminar, eu trouxe um texto, não é tão engraçadinho quanto o último que eu trouxe, porém é muito bonito. E aí eu queria ler e dividir com vocês. O Emmanuel, para mim, é um poeta, mesmo quando ele não escreve poesia, é um poeta. E espero que faça sentido para vocês, trazendo a importância real da oração, que no final, no fundo de tudo, é o nosso pensamento. Oração nada mais é do que o nosso pensamento direcionado. O nosso pensamento que cria a todo momento. Tudo, a nossa realidade, quem está à nossa volta, é o nosso pensamento. E ele escreve: a prece recompõe. E, tendo orado, move-se o lugar em que estavam reunidos.
Essa é a parte que ele vai comentar, né? E eu acho sensacional a inteligência desse ser de fazer uma escrita desse tamanho por uma mensagenzinha de menos de 10 palavras. É assim. Fico chocada. E ele começa. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Então ali ele está usando uma analogia de construir uma casa, que antes a gente construir, a gente tem que criar, limpar a nossa base, o nosso chão, aonde a gente pisa a vida inteira. Dizem que a gente pisa na infância, é terra que a gente pisa o resto da vida, né? E muitos de nós tivemos uma infância tão difícil. Tão difícil. E aí cabe a nós reajustar esse chão que nos foi dado, cheio de pedras, cheio de empecilhos. É a nossa responsabilidade limpar esse chão. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Maioria de nós não tivemos uma base forte. A base forte quem cria hoje somos nós, que estamos criando. Então, às vezes a gente não precisa tirar a coisa, mas a gente tem que firmar no golpe. A gente tem que se firmar. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador, assim também na esfera de cogitações da ordem espiritual. Instrumentos, no plural. Então, a prece não é o único instrumento. É um dos. E é um dos que está dentro de nós. A nossa capacidade de ter o pensamento. O nosso mérito de ter essa ferramenta linda. É um dos. Que é metódicos. É contínuo. Não é uma vez por mês, não é uma vez na semana. É contínuo. O crescimento espiritual, a ajuda espiritual é contínua, se assim a queremos, se assim a buscamos. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, nos desdobramentos de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. Esse instrumento da prece, a gente usa nos momentos da nossa casa, nossos problemas com os filhos, maridos, mães, pais e afins, no trabalho e principalmente na nossa reforma íntima, que é ali que toda a fonte de todo o resto vem da nossa reforma íntima, de nós, de dentro de nós, de um progresso de ação. Orar é orar, porém temos que agir. Não adianta só orar. E sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno da incompreensão. Já entendemos que a prece em si não tira os obstáculos, certo? É só uma figura de linguagem. A prece não vai tirar os obstáculos, ela vai te dar a força para você tirar os obstáculos. E não ficar tão difícil. E aí ele continua. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Olha que poético. A voz do Espírito no grande silêncio. Quando é só você. E o silêncio é ensurdecedor. E de não tem ninguém para me ajudar. Ninguém.
E o universo, aí você pensa, a gente é uma bola de água voando para lugar algum nesse universo. A prece é a voz da sua alma chamando a ajuda. Olha que coisa linda. Nem sempre se caracteriza por articulado na conceituação verbal. A gente precisa falar. Invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos enquanto estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Então não é fora, é dentro. A mudança tem que ser dentro primeiro, no mental, o quadro mental. O mundo só muda, o nosso mundo só muda, os nossos sentimentos, se o nosso pensamento muda. E se quem que ajuda o nosso pensamento a mudar? Jesus, as espiritualidades, mas acima de tudo, nós. É a nossa responsabilidade. Os benefícios da prece que eu trouxe para vocês é a ajuda. Se eu pudesse, se a palestra fosse de 5 minutos, o benefício da prece é a ajuda divina. Acabou. Simples. Não tira a nossa responsabilidade. Não tira a nossa ação. Melhorando o nosso quadro mental para cumprir uma tarefa. Todo mundo aqui tem uma mensagem a ser dita para o mundo. Todo mundo aqui. Pode ser na sua casa, com seus filhos, com seu gato, com os animais. Existe uma mensagem que a gente veio trazer, existe um trabalho que a gente veio fazer na casa espírita, na casa de Umbanda, na casa evangélica, em todos os outros, a gente tem uma voz, a gente tem uma mensagem a passar. E aí a gente precisa fazer aquilo. E para fazer isso, a gente tem que mudar o nosso quadro mental. Muitas vezes, nas lutas dos discípulos sinceros do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas de amor e de compreensão, para que muda na direção de mais alto o lugar em que se demora os seus. Muitas vezes a gente está sozinho. A família, que espiritismo é esse, filha? Bebe aí cerveja, tá doido? Que lá da paz, tá? Não, vamos lá. Muitas vezes a gente vai se sentir sozinho. Porém, existe uma família espiritual que a gente agora talvez não lembre. E a prece, a espiritualidade amiga vem para nos redirecionar, para nos ajudar a redirecionar, porque eles não nos redirecionam por nós mesmos. Nós temos que fazer isso se nós estivermos abertos a isso. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-te dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando os rumos novos para a vida superior. Como eu disse antes, a nossa prece, se ela está angustiada, com inquietação, com raiva, ela não vai subir. Ela não vai subir. Aí a gente pede ajuda ao outro, a gente vem ao centro, a gente faz uma consulta fraterna, a gente faz o tratamento, a gente busca, a gente vai atrás para que possamos nos reequilibrar e aí a gente consegue fazer essa prece. Fazendo para harmonia e para confiança, redirecionando a nossa bússola, que no final das contas é para onde eu quero ir, para onde isso vai me levar. E a prece bem feita, bem sentida, ela nos ajuda, a espiritualidade, Deus, Jesus, Iemanjá, São Longuinho, que são intercessores. São intercessores. A gente faz uma prece para, sei lá, para Nossa Senhora, né? Ou para outro santo. São trabalhadores de Deus. Vai bater lá, mas vai bater em Deus também. Porque ninguém faz nada sem a permissão de Deus.
Então não importa para quem você está rezando, para quem você está orando. Jesus é o caminho reto, né? Porque eu já falei, é meu irmão, é nele que eu vou. Ele está mais perto de Deus, então acho que se eu rezar para ele, chegar mais rápido para Deus. Não sei, talvez eu seja errada, mas é a minha técnica. Cada um com a sua. Buscar o caminho reto, a prece nos ajuda a chegar nesse caminho. Eu espero muito que essa 1 hora de falação, que poderia ser resumida em rezar é a ajuda da espiritualidade, possa ter trazido um pouquinho mais de entendimento, porque para mim, para conseguir sentir, para eu conseguir assimilar, eu preciso entender os mecanismos, né? Da oração, o fluido universal, como vai, como chega, a intenção. Então, quando você estiver lá tomando o seu passe, quando você estiver caminhando, quando você estiver sentado para tomar o seu passe, quando você estiver no trem, em todos os... lembra, eu sou um peixe no oceano. Com quem eu vou me conectar? A escolha é nossa. No final de tudo. Muito obrigada. Tenha um bom dia.